O próximo vídeo, ele fala sobre o formulário 3, que é participação em atividades sociais. Então, quando eu clico aqui, venho novamente, né? O que eu vou colocar aqui? Vai preencher com atividades sociais atuais, do passado, onde é provocada uma reflexão sobre o que elas significam ou significariam para você em termos de aprendizagem no exercício da cidadania. Então, aqui, vamos clicar. Ok. Vamos lá, cultural, deportiva. Eu tenho participação em associação deportiva? Sim. Cultural? Sim. Religiosa? Sim. Filantrópica? Filantrópica, que elas são sem fins lucrativos. Profissional? Sim. Recreativa? Sim. O que aprendi e conservo até hoje? Então, eu posso falar, eu, por exemplo, eu tive uma atuação muito grande em igrejas. Então, eu tenho um trabalho, eu tenho uma experiência que eu tenho de disciplina, de organização, de planejamento. Tudo isso eu adquiri quando eu atuava fortemente na igreja, no grupo de catequistas. Então, eu tenho essa experiência que trago na minha vida. Sobre cultural, por exemplo, eu participo de um grupo de capoeira. Então, o que eu sei sobre esse grupo, né? O que eu aprendi com esse grupo? Então, aqui eu vou colocar. Exerço alguma atividade filantrópica sem fins lucrativos, né? Essa filantropia tem esse sentido, né, de benfeitoria nessa expectativa, nessa vertente. Participo de modo responsável e cívico na vida da comunidade, colaboro com a autarquia, escola, a paróquia, escoteiros, movimentos sociais, associações, né? Que tipo de movimento eu participo? É uma associação do meu bairro, por exemplo. Então, eu atuo fortemente na conscientização da minha comunidade, eu atuo buscando os direitos da minha comunidade junto aos órgãos competentes, né? Ajudo no diálogo e enfrentamento entre as pessoas, né? Como é que eu me posiciono numa situação que eu vejo de descriminalidade, uma questão de dar empoderamento a alguém, de falar sobre um grupo, como é a minha atuação e o meu diálogo nesse entendimento entre as pessoas. Participo de questões educacionais, vida escolar dos meus filhos, atividades culturais, deportivas e cívicas. Sou eu que ajudo meu filho a fazer a tarefa de casa, sou eu que vou às reuniões de pais e mestres. Como é que eu me envolvo com atividades culturais? Eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, eu participo de uma roda de samba da minha comunidade, eu participo de um movimento de rezados dentro da minha comunidade. São todas essas expressões artísticas e culturais em que nós estamos inseridos, né, imersos nesse processo. Então, aqui vocês preenchem. Colaboro na defesa da saúde pública, né? Como é que eu colaboro? Então, por exemplo, sobre o mosquito da dengue. Então, eu cuido da minha casa para que não seja um foco de mosquito da dengue, mas eu também falo com os meus vizinhos, eu fico conversando, eu dialogo com eles para que tenham esse cuidado em relação ao ambiente externo da casa, para que não seja o foco de mosquito da dengue. Esse é um dos exemplos. Assumo responsabilidades em problemas sociais e na procuração de suas soluções. Qual é a minha atuação frente à sociedade, né? Participo de iniciativas em defesa de direitos humanos, do trabalho, do ambiente, da segurança. Coordeno projetos ou atividades, pode ser projetos diversos, atividades diversas, desde uma roda de capoeira a uma organização dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, de um movimento social. Adaptam a situações novas e inesperadas. Como sou eu nesse processo de mudança? Como é que eu me adapto a essas situações? Como eu me vejo nesse processo? E tento compreender o ponto de vista dos outros. Como é que está essa empatia de me colocar no lugar do outro, de entender o que o outro propõe? Relaciono-me no trabalho com colegas e responsáveis cumprindo as normas. Então, como é esse meu comportamento? Eu sigo as normas de segurança, eu sigo os direcionamentos da empresa, eu tenho princípios éticos de solidariedade que a minha empresa propõe. Cumpro as regras de higiene e segurança no trabalho. Agora, mais ainda, a gente fala o tempo todo de higiene, de segurança coletiva, não é isso?
Recorra a essas instituições, serviços de emprego, saúde, justiça, política, finanças e uso dos meus direitos e deveres. Então, se eu preciso ir no banco, eu consigo ir no banco me desenvolver, preciso falar qual é o meu problema, consigo cadastrar meu Bolsa Família, consigo pegar um benefício do governo, consigo fazer essas negociações com instituições. Sou sindicalizado, participo de atividades sindicais e sei dos meus direitos e deveres como trabalhador. Então, vocês irão relatar aqui também. Trabalhe em equipe cooperativamente. O que é trabalhar cooperativamente? É apoiar o outro, é fazer parte do todo. Então, aqui vocês vão alimentar. E outras considerações que vocês queiram fazer. Se finalizou, clique em finalizar. Se não finalizou, salvar parcial. Eu vou colocar finalizar.